está a tua igreja, Pai, reunida em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Queremos te agradecer, Deus, por essa rica oportunidade de voltarmos ao templo deste domingo. Queremos te agradecer, Deus, pela família que o Senhor tem nos dado. Ensina-nos a amarmos por todos os defeitos que temos. Queremos te agradecer por esta igreja, pela tua igreja, pela tua palavra que está sendo semeada, ensinada. Que essa palavra, Deus, penetre nossa mente, o nosso coração, e que não venhamos sair daqui da mesma forma, Pai. Que possamos sentir a tua presença, o teu corpo. Alimenta-nos, Senhor Deus. Preenche o vazio do nosso coração. Tira da nossa mente, Senhor Deus, qualquer coisa que venha obstruir o nosso entendimento nessa noite. Fala, Deus. Em nome de Jesus, nós queremos te ouvir. Amém. Amém, irmãos? Amém. Que bom, irmão. Diga para o irmão que está do seu lado. Como foi bom encontrar você aqui de novo. É assim, irmão, que eu creio que Deus está sentindo. Poder encontrar você aqui de novo. Alegra o coração de Deus. Amados, estamos vivendo um tempo de distanciamento da igreja. E há uma grande preocupação. Nós, pastores, homens levantados por Deus, para pastorear o seu rebanho aqui na terra. Estamos vivendo, irmãos, em tempos difíceis. Estamos vivendo tempos de guerra. E nessa noite, um texto que nós lemos, do qual o Senhor nos dá a mensagem, com o tema de ser fiel a Deus tem um preço. Amém? Amém. O texto que nós lemos, irmãos, fala de um profeta por nome de Micaías. Talvez muitos de vocês não tenham ouvido falar. Talvez alguns de vocês nunca pararam para ler esse texto da Bíblia. Mas Micaías, ele foi um profeta de Deus, um homem usado por Deus poderosamente para falar a verdade. Ele viveu ali na época do rei Acabe, que era rei de Israel, e do rei Josafá, que era o rei de Judá naquela época, cerca de 850 anos antes de Cristo. Micaías, irmãos, esse profeta que quase não ouvimos falar sobre ele na Bíblia, mas nessa única passagem bíblica, irmão, em que o nome desse profeta é mencionado, ele se destaca com uma mensagem poderosa. Micaías viveu em tempos de guerra. O texto que nós lemos nessa noite nos diz que Israel e Judá se uniram ali para batalhar contra o rei da Síria. Mas o profeta Micaías sabia que a verdadeira guerra, ela era uma guerra espiritual.
ela estava na mente e no coração daquelas pessoas. Era um tempo, irmão, em que a mentira e a idolatria e a imoralidade estava se apossando ali naquela nação de Israel, aquele povo de Deus. Era uma guerra, irmãos, entre o bem e o mal. É uma guerra entre a luz e as trevas. Era uma guerra entre Deus e Baal. O mal, irmão, estava tomando conta e possuindo a mente e o coração daquelas pessoas. Misericórdia, irmãos. É assim que está acontecendo com os cristãos hoje, com os cristãos da atualidade. No livro de Mateus, no capítulo 24, e ali no versículo 6, Jesus ele nos disse que os dias que antecederia a sua volta seriam marcados por guerras e rumores de guerras. Amém, irmão? Mateus 24, versículo 6. Jesus ali, ele já nos deixou essa mensagem. Que os dias, ou os anos que nos antecederia a sua volta, seria marcado exatamente por essas guerras ou rumores de guerra. E é isso, querido, que nós temos visto nesses últimos dias, nos noticiários da TV. Nós podemos ver, irmãos, aquilo que está acontecendo ali, aqueles conflitos entre as nações. Quantas pessoas, irmãos, já perderam as suas casas, sua vida, o seu rumo, estão desnorteados sem saber para onde ir. E o que esperar, irmãos, de nós cristãos? O que esperar da igreja do Senhor nesses momentos tão difíceis? O que esperar de um verdadeiro crente, de um verdadeiro cristão, irmãos, em tempos de guerra? O profeta Micaías, ele nos ensina, através dessa mensagem poderosa, a sermos fiel. Amém? Amém. Sermos fiel a Deus. Sermos fiel à sua palavra. É sobre isso, irmão. É sobre esse texto. É sobre esse profeta Micaías que nós vamos meditar um pouco e encontrar resposta, inspirado na posição desse profeta. Em primeiro lugar, o que aprendemos com Micaías? Em primeiro lugar, irmão, aprendemos que ele não se apegou aos números, que ele não temeu aquela quantidade de homens, mas ele se apegou à verdade. Amém? Amém. Ele se apegou à verdade, a ser fiel a Deus. Ele estava, irmão, numa situação difícil. Ele estava ali numa situação de minoria, mas ele não teve medo. Porque o homem e a mulher de
situação já conhecida dos servos de Deus, daqueles que querem viver a verdade de Deus, aqueles que querem viver pela palavra de Deus. Os servos de Deus de toda a época, sempre quando ele opta pela verdade, ele se torna, a maioria das vezes, a minoria. Porque a maioria das pessoas, irmãos, elas estão condicionadas a ouvir mentira. Aquele povo já naquela época preferia escutar as mentiras dos profetas. Mas nós, os cristãos do tempo atual, devemos temer a Deus e não aos homens. Amém? Amém. Devemos temer a Deus, irmão. Devemos ser obedientes a Deus. Devemos ser fiel a Deus. Sabe por quê, irmão? Nós somos de Cristo. Cristo pagou um preço muito alto pelas nossas vidas. Jesus Cristo, irmão, Ele é a verdade, Ele é o caminho e a vida. As nossas vidas estão nas mãos de Deus. Amém? O nosso compromisso é com Deus e a sua palavra. Amém? Amém. Sabe, irmãos, quando vivemos para agradar a Deus, sabe o que acontece? Leia lá no Salmo 37, a partir do verso 4. Ele vai dizer que agrada-te no Senhor e Ele realizará ou concederá o desejo do teu coração. Amém? Amém. Procure agradar a Deus ao invés de estar agradando a mim. Procure agradar a Deus em primeiro lugar, ao invés de estar agradando a mim. Procure confiar em Deus em primeiro lugar, ao invés de estar confiando nas pessoas. Amém. Aleluia. Em segundo lugar, amados, em tempos de guerra, nós precisamos ser corajosos. Precisamos ser corajosos e proclamar a palavra de Deus. Amém? Amém. Micaías, ele foi levado à presença dos reis. Como o texto lido, nós podemos ver que ele recebeu conselho para que ele dissesse as coisas que os outros profetas tinham dito. 400 profetas, tudo falando mentira, profetizando mentira para agradar ao rei. E ali ele foi aconselhado a dizer que dissesse as mesmas coisas que os outros profetas. Ele tinha que agradar ao rei Acabe. Era para dizer a ele que ele estava no caminho certo e que Deus aprovava aquelas suas ações. O mensageiro disse: Micaías, faça a mesma coisa, ou você vai se dar mal. Ainda ameaçou, profeta.
Mas esse homem, ele era um profeta de Deus. Esse homem, ele era um homem de Deus. E a resposta dele é essa. Capítulo 22, versículo 14, respondeu Micael: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso eu farei. Aleluia. Glória a Deus. Como é importante, irmãos. Como é importante ser corajoso. Como ele disse para Josué: não somente corajoso para fazer aquilo que ele ordenou. Não olhar para a direita, não olhar para a esquerda. E aqui Micaías, ele diz: aquilo que o Senhor me disser, isso eu falarei. Como se ele dissesse: doa quem doer. Eu não tenho medo do Acabe. Eu tenho medo das mãos poderosas do Todo-Poderoso Deus. Este é o Senhor dos Exércitos. Aleluia. É assim, irmãos, que nós estamos vendo e vivendo nesses últimos tempos. Profetas mentirosos, igrejas cheias de pessoas vazias do Espírito Santo de Deus. Igrejas cheias porque a maioria está profetizando as coisas para agradar os ouvintes e não a Deus. Aleluia. Mas foi assim com Micaías, irmão. Ele preferiu agradar a Deus. Amém? Amém. Que a igreja tome essa direção. Que a igreja escute a palavra de Deus, a mensagem do Senhor nessa noite. Precisamos proclamar a palavra de Deus. Nosso compromisso é com Deus. Não importa o que os outros vão dizer. Seja verdadeiro. Viva obediente a Deus. Talvez alguém, talvez alguns, talvez o mundo, ele vai copiar isso. Porque foi isso que o rei Acabe disse, no texto que nós lemos. Veja o que ele disse. O rei Acabe disse: eu odeio Micaías, porque ele sempre profetiza coisas ruins ao meu respeito. Ele queria que o profeta agradasse ele. E assim, irmãos, que estamos vivendo nos tempos atuais. Quantas pessoas, quantas igrejas estão ali ouvindo a palavra confortável aos seus ouvidos, mas não querem ver uma palavra que fale sobre o inferno, que fale sobre salvação, que fale sobre perdão. Muitos só estão esperando uma palavra de bênção, de prosperidade. Aleluia. Nessa noite eu digo para a igreja do Senhor: seja fiel, seja verdadeiro, seja obediente, que Deus vai te honrar nessa terra. Aleluia. Não precisa você agradar as pessoas para você ter as coisas, só precisa você agradar a Deus. Amém? E Ele vai te honrar aqui na terra. Aleluia. Em terceiro lugar, irmãos, o cristão tem que estar disposto a pagar o preço por ser fiel a Deus. Amém? Pensa que o cristão verdadeiro, o cristão, ele tem vida fácil, né?
profetas mentirosos, ele era o único que falou a verdade. Ele entregou a mensagem da palavra de Deus, mas pagou um preço. Foi agredido por Zedequias e depois foi aprisionado pelo rei Acabe. Ser fiel a Deus e a sua palavra tem um preço, tem um custo muito alto. Veja o que diz: ora, todos, está escrito lá em Timóteo, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos aqueles irmãos que querem ter uma vida pautada na palavra de Deus, sendo gente boa, obediente à palavra de Deus, normalmente são perseguidos, são apontados, são caluniados. Olha, a obediência, ela tem um preço. Amém? Amém. Diga para a gente da sua vida: ser obediente a Deus tem um preço. Agora, ser desobediente a Deus tem um preço ainda maior. Aleluia. Micaías, irmãos, esse profeta, ele foi agredido. Mas sabe o que aconteceu com o agressor? Ele teve que sair se escondendo, dentro de câmara em câmara, com medo de ser morto pelo exército. Micaías foi agredido, mas o agressor teve um preço ainda maior. Micaías foi preso pelo rei Acabe, mas o rei Acabe foi morto. Foi morto na batalha, viu, irmão? Porque não ouviu a voz do profeta. O texto diz que morreu este rei Acabe, assim como o profeta Micaías havia predito. Sabe o que aconteceu, irmão? Ali no campo de batalha, morto, os três lamberam seu sangue. Obediência tem um preço. Obediência a Deus, a gente paga um preço. Mas se for desobediente, você paga um preço ainda maior. Misericórdia. Palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus, ela não volta para si. Que as pessoas escutem ou não, essa palavra de Deus, ela vai se cumprir. Amém? Amém. As promessas de Deus, as promessas que Deus tem para a vida do seu povo, ela vai se cumprir. Se as pessoas gostam ou não, os propósitos de Deus para a vida do seu povo, eles se cumprirão em nome de Jesus. Olha o que diz, irmão, o Senhor, ali no livro de Isaías, capítulo 55, no verso 1. Ele diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca. Amém, igreja? Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Aleluia. Fará o que lhe apraz e prosperará para aquilo que eu a enviei. Aleluia. Deus está falando com a sua igreja. Deus está falando com a sua igreja, irmão, e essa palavra é poderosa, essa palavra é fiel. Eu quero concluir nessa noite dizendo para vocês, assim como o profeta Micaías, nós estamos vivendo também nesses últimos tempos de guerra. Tempos de guerra.
do Senhor, não podemos ficar alheio ao sofrimento dos outros, não, irmão. Precisamos levantar um clamor. Precisamos orar por aqueles que estão ali naqueles campos de guerra. Muitos deles lutando uma guerra que não é santa. Irmãos, não podemos pensar como o mundo. O mundo diz: eu não tenho nada a ver com aquilo. O problema não é meu. Não podemos pensar, irmão, como pensa o mundo. Nós temos a mente de Cristo. Temos uma mente renovada. Nós precisamos nos compadecer. Aleluia. Não podemos viver como eles vivem lá fora. Não podemos falar como eles falam lá fora. Precisamos, como igreja do Senhor Jesus Cristo, precisamos fazer a diferença nesses tempos difíceis, nesses tempos de guerra. Precisamos ser sal, ser luz no meio dessas trevas. Levar a paz do Senhor aonde existe guerra. Esta é uma missão do cristão. Aleluia. Talvez você não tenha condições de ir, de chegar lá, mas a palavra de Deus, ela vai. Aleluia. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Ore, levante um clamor. Essa é uma guerra, irmãos, que nasceu no coração e na mente daqueles homens. Mas que não nos falte coragem, que não nos falte a compaixão pelos aflitos, pelos necessitados. Amém? Amém. Precisamos levar essa palavra de salvação, essa palavra que cura, que restaura, que liberta. E nessa noite o Senhor fala com a sua igreja, para que nos tempos de guerra, nos tempos difíceis, a igreja se curve e adore o Deus soberano, ao Deus de Israel, ao Todo-Poderoso de Jacó, ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ao Deus que nunca perdeu uma batalha, ao Senhor dos exércitos. Aleluia. Que nós precisamos, irmãos, buscar a presença desse Deus, para que Deus tenha misericórdia daquele povo, tenha misericórdia de nós. Que Deus abençoe, irmão, nessa noite, a vida de cada um de vocês, que saíram daqui pensando nessa mensagem ao seu coração. Que Deus nos proteja de todo mal. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua promessa, Senhor. Não nos deixe, Senhor Deus, ficar de espera, Senhor amigo, a tudo aquilo que está acontecendo ali. Mas dá-lhe um coração igual ao teu, Senhor. Coração disposto a obedecer e a ser fiel, para que possamos, Senhor Deus, clamar pelas vidas, que o Senhor tenha misericórdia.